Gente, eu estou lendo um livro muito legal, que eu já falei. Eu quero mostrar para vocês lerem. Maria de Nazaré, do espírito Miramês, do médium que já desencarnou, João Nunes Maia. Só tem em português e conta, sensacional, conta qual foi todo o planejamento que a espiritualidade do alto fez para vir um espírito de altas esferas que se chamava Sofia, o nome de alma. Sabia que todo espírito tem um nome de alma? Sabia que Jesus não chama Jesus? Você sabia isso? Sabe como chamou Jesus? Jesus, eu já falei essa, muita gente sabe. Jesus, o nome do espírito, o nome de alma de Jesus é Sananda. Ele é um mestre ascensionado, governador da terra e super top, e meu amor e amor de quem quiser amar, ok? Maria, como nome de alma, se chamava Sofia. E nesse livro conta como Sofia reencarna com a tarefa missionária de dar a luz ao mestre dos mestres, o nosso querido e amado Sananda, que reencarnaria como Yeshua, Jesus. E ele é considerado o Cristo porque ele é um ser crístico. Então, é Jesus Cristo Sananda. Ok, equipe? Maria, eu estou na metade do livro. Sofia. E aí deram o nome para ela de Miriam, né? Lá na Judéia. Lembra? Nazaré, filha de Ana. Todo mundo fala Joaquim, né? O pai de Maria era Joaquim. No livro tá como Elia. O pai dela chamava Elia. Mas, eu não sei. Eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para falar para você que esse livro é maravilhoso e eu quero falar de uma passagem quando ela tinha 7 anos, né? Porque aí depois tem o reencarne, eles falam como é que foi o antes dela reencarnar, depois eles falam como ela reencarna, como são todos os processos espirituais. O livro é interessantíssimo, que mostra os processos espirituais para o espírito dessa envergadura encarnar, como que ela encarna, como que a preparação dos Elohims, dos ceareiros do bem para trazer, para poder proteger o parto, proteger os pais. Incroyable, que nem diz a Joana Dark. E aí agora ela está com 7 anos. E aí o livro retrata, é uma psicografia, tá? Então o livro retrata como que era naquela época que a gente não sabe, porque não tinha WhatsApp, não tinha escritor de livro, ninguém escreveu a história de Maria de criança, então como a gente vai saber? E o livro é uma psicografia fidedigna de como era. Então tinha alguns rabinos já muito médiums, né? Já foi avisado, né, que vinha uma criança que ia ser a mãe a mãe do Messias e tudo bem. E aí e ela começa, como era um espírito angélico, ela começa realmente a dar pinta, né? Ela começa a realmente demonstrar a bondade, o amor, ela emana uma energia muito grande, tá? Então, assim, é incrível, não adianta você reencarnar, mas se você é luz, não adianta, você esconde a luz mais ou menos, né? Mas na hora que você é luz, você é luz. Então, vai brilhando, as pessoas vão percebendo, e isso se propagou por Israel, né? Que não era Israel, era Palestina na época. E aí, o que que acontece? Tem 3 rabinos que vão até a casa dela com 7 anos. E nessa ida, um deles faz um questionamento, quer fazer umas perguntas para ela. Então, os pais permitem que os rabinos entrem na casa, super simples, em Nazaré. Nazaré é, tipo, um lugar que ninguém queria ir, né? Bem ruinzinho, assim, naquela época. Só que era muito florido, muita agricultura, né? Porque foi tudo preparado para ela chegar e para Jesus chegar. Não era o que é hoje, desértico, né? Um pouco desértico. E aí eles fazem umas perguntas para Maria. É linda essa parte das respostas, porque o livro explica que ela incorporou
um ser que ajudava ela com 7 anos. E ela também manifestou um pouco mais do seu espírito. Então, mesmo com 7 anos, parece que a boca da criança tinha como se fosse dois lábios, assim, quando ela ia falando. Então, é muito interessante ler o livro. Se você ver as respostas, é de chorar. Mas, tudo isso, esse livro, para que eu estou lendo? E eu gostaria de falar isso para vocês. Quando eu leio um livro sobre Maria, é porque eu quero ficar mais perto de Maria. E ao ler o livro, eu quero ter mais contato com a minha mãe Maria, eu quero conseguir as energias curativas emocionais de Mãe Maria, para mim. E nesse momento eu preciso de Maria na minha vida. E fora que eu sempre quis ler esse livro. Quando eu estou lendo uma biografia de Santo Inácio de Loyola, eu busco determinada energia. E por aí vai. Fica a dica para vocês. Então se conectem na energia que vocês precisam, com os livros edificantes que vocês precisam. Mas tem uma pergunta aqui que eu vou ler rapidamente para vocês entenderem a pergunta do Rabino, a resposta dela para você ver o nível, e depois a gente vai comentar, tá? Então vamos lá, aqui. Um minuto. O Rabino pergunta: o que você acha dos nossos pais, principalmente das árvores genealógicas a que pertencemos, Abraão, Isaque e Jacó? O que eles representam para a nossa segurança espiritual? Sendo que na época, né, até hoje, os judeus muito fiéis a Abraão, Isaque e Jacó. Ela escuta a pergunta e aí ela responde: esses três patriarcas merecem o nosso respeito e admiração pelo que fizeram a todas as suas tribos, alicerçando cada vez mais a fé em Deus, base de toda a vida na terra e nos céus. Entretanto, se Deus envia em todos os tempos e para todos os lugares do mundo seus emissários, como prender-se a três personagens que viveram tão distante da realidade de hoje? Nós vivemos caminhando em uma estrada infinita para Deus, onde precisamos de novas ideias, de novas experiências e de vidas presentes em nossas vidas. Precisamos compreender que todos somos iguais perante Deus e que somente Ele é indispensável para que vivamos. Talvez não vos agrade a minha fala, mas se pensardes um pouco, se o raciocínio não vos faltar nas meditações, verei que não há outro caminho a seguir. Não fecheis o canal da intuição, que o progresso vos pode confiar e ofertar. Deveis procurar, mesmo presos aos templos, a vossa libertação, confiando mais em Deus como o único Senhor de todo o universo. Confiai também nas vossas próprias forças e no vosso discernimento, que poderá advir através dos caminhos da oração, e sentireis uma liberdade interna como sendo a consciência agradecida pelo vosso entendimento. Estamos em uma época de carência de entendimento, mas para melhorar é preciso que alguém dê os primeiros passos. A nossa segurança espiritual depende de nós mesmos e nasce dentro de nós, onde reside o Senhor. Maria, o Espírito de Maria de Nazaré. Com essa fala muito importante e até polêmica do mundo hebraico, que já não considera Jesus o Messias, e nós respeitamos, apesar de acreditarmos que sim, o Jesus, nós, Cristo Sananda, é o Messias. E Maria diz que os emissários que vieram, Abraão, Jacó, Isaac, vieram para ajudar a estimular a fé naquelas tribos. Quando ela fala tribo, ela não está mais vivendo na tribo, na Palestina. Ela já está numa casa, numa aldeia, numa cidade minimamente estruturada,
numa sociedade estruturada, não tão estruturada como hoje. Então, Abraão, Isaac e Jacó contribuíram para aquele período. E hoje, naquela época, quando ela fala, eles são louváveis, mas que a gente tem que cada vez mais se abrir ao novo, a quem chega. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu quero passar para vocês. Não se apeguem em nenhuma coisa do passado. Tradição, cultura, livro. São ensinamentos para os povos daquela época, e a Bíblia também o é. Alguns são eternos, passagens com a história de Jesus são eternas. Por quê? Porque ainda nós não evoluímos. Os 10 mandamentos são eternos porque nós ainda matamos, nós ainda roubamos, nós ainda cobiçamos a mulher ou o homem do próximo. Daquela época, Moisés teve que falar isso. Ele não, né? Recebeu, vamos falar, ele não falou pra gente, ele recebeu de Deus. Agora, Jesus veio, fala todas aquelas coisas, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque ainda existe briga entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas existem emissários vindo continuamente. A humanidade evolui. Só que vamos parar para pensar. Quem evoluiu mesmo, na época que estava lá, que era vizinho de Maria, tio de Maria, primo de Maria, conhecido de Maria, de Jesus, na Palestina, e que fez direitinho, que seguiu a Deus e que confiou em si, em primeiro lugar, porque Deus habita na pessoa, não está mais na Terra. Não está mais reencarnado aqui. Desculpa te falar, mas já está em Júpiter, que é um planeta muito mais evoluído. Quem está aqui? Quem não aprendeu a lição. Estamos aqui na escola da vida. Estamos aqui ainda ouvindo os patriarcas, ouvindo os rabinos falarem da Torá, ouvindo o padre falar das passagens de Jesus, ouvindo os médiuns trazerem as cartas consoladoras, e por aí vai. Por quê? Porque nós precisamos disso. Que você possa não só precisar, mas que você possa ser instrumento para que essas grandes estratégias da luz, como eu chamo, né? Essas grandes ferramentas da luz, para trazer para as pessoas o consolo. Chico Xavier foi, e eu falo isso, hoje é aniversário de 22 anos do desencarne de Chico Xavier. Ele foi uma pessoa encarnada, um espírito enorme encarnado no corpo do mineiro maravilhoso Chico Francisco Cândido Xavier, que ele foi um instrumento de consolo para milhares, milhões de pessoas que leem seus livros e foram consoladas por suas cartas. Não suas, né? Dos espíritos desencarnados que mandaram através dele. Só que Chico Xavier falou uma frase incrível, e eu quero que você entenda isso, para você nunca depender de médium. Nunca dependa de médium. Morre um capim, nasce outro. Entendeu? Ninguém é insubstituível. Claro que deixa um legado à pessoa que foi um instrumento e contribuiu com a espiritualidade para trazer a boa nova de hoje, que Jesus manda seus mensageiros até hoje para poder trazer a boa nova. Mas a boa nova não era aquela boa nova, aquela é boa nova, mas a boa nova de hoje chega todos os dias nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nas igrejas, nas revelações da igreja evangélica, nos seus sonhos, na sua intuição. A boa nova chega todos os dias. Só que você tem que entender se você está aberto. Então tem uma frase maravilhosa de Santo Inácio de Loyola, que é assim: se esvazia de você e deixa Deus preencher o seu eu, o seu espírito. Deixa você como uma taça vazia, onde Deus vai encher de energia dele.
o seu vaso, a sua taça. Que você possa entender que você tem uma grande, grande contribuição para a sua evolução, a partir de você, da transformação que você quer realizar na sua personalidade, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Você tem Deus dentro de você, e Maria disse isso lindamente. Mas estou numa experiência humana e preciso de ajuda. A espiritualidade está aqui. 50% é a espiritualidade que te ajuda, se você não conseguir. Então, eles vão porque eles já evoluíram nesse quesito, que você está tendo dificuldade, monta-se uma equipe médica espiritual, junto com o seu mentor, que também já passou por essa dificuldade que você está passando, e já evoluiu, e já compreendeu, e aí eles vão te auxiliar e não te dizer o caminho, vão te auxiliar para seguir uma estrada da luz e se curar. E não perder sua encarnação. Porque depois você desencarna, chega lá em cima, com os cabelos em pé, e fala: meu Deus, eu não fiz isso. Eu perdi a encarnação. Esse é o objetivo de você estar aqui. O objetivo realmente do autoconhecimento. Se você se autoconhece, você entende o quanto você tem Deus dentro de você, o quanto é importante você seguir sim os exemplos de Mãe Maria, de Jesus, de Isaac, de Abraão. Que Abraão teve fé. Gente, entendo a história de Abraão, ele teve a fé naquele momento, todos os momentos, né? Ele teve que ter a fé. Jacó, quem foi Jacó? Vai lá estudar Jacó. Mas assim, quem foi o João Nunes Maia, que é o médium que trouxe essa obra? Ele não foi Chico Xavier, ele não foi Abraão, ele não foi Isaac, ele foi um médium que trouxe 2 livros que são os meus de cabeceira, que agora esse de Maria de Nazaré e o de São Francisco de Assis. O cara trouxe uma obra incrível. Para não falar o francês Daniel Merroy, trouxe a vida secreta de Jesus 1 e 2 dos recursos, das coisas acásticos que a gente tem, que ainda não está em português. O dia que vocês lerem Daniel Merroy, é uma abertura de caminho assim que você fala: meu Deus, graças a Deus esse cara fez a missão dele. Porque ele tinha Deus dentro dele. E Deus o usou em prol de uma comunidade, de uma sociedade. E hoje os livros dele, como todos os livros do Chico Xavier, todos os livros do Divaldo, todos os livros até de autoajuda. E os livros maravilhosos de histórias lindas da literatura brasileira, inglesa, francesa, ajudam você a sonhar, a viver melhor, a ter exemplos bons. Que a arte transforma o mundo. E você, quando tem Deus, você manifesta. Se você está passando por tanta dificuldade, você está deixando... Tem um desequilíbrio, ó. Tá muito mais você do que Deus. Então, vamos fazer que Deus comece a subir aqui e agir muito mais e te guiar. E Deus te guia, e Deus te guia, e você vai, com toda a fé e amor, viver uma vida de plenitude, de equilíbrio e principalmente de felicidade, porque Deus, na minha opinião, é a alegria. Sabe quando você começa a dar risada assim, que nem boba alegre? Isso é Deus. Isso é quando você tem Deus no seu coração. Quando você é boba alegre, que você começa a rir do nada, a gargalhar do nada de coisas muito lindas que vem acontecendo na sua vida. Deus é alegria. Quando você vai naquela festa, você dança até o nascer do sol sem ter bebido uma gota de álcool, se divertindo até o final. Isso é quando você tem Deus no seu coração. Quando você vai e faz aquele almoço maravilhoso para aquela pessoa que você ama, convida todo mundo e todo mundo fica feliz na festa, no almoço. Isso é quando você está com Deus no coração. Deus é isso. Não é ficar rezando ladainha, Ave Maria, cheia de graça. Isso aí é só para você se conectar. Abre um tubo de energia aqui para você conectar com o alto, porque você precisa dessa força e dessa energia. E é assim que a gente se conecta. Uma das formas que a gente se conecta com Deus. Fazendo a caridade, indo para a natureza, comendo coisa boa, cantando música maravilhosa, abraçando o nosso cachorro, abraçando quem a gente ama, falando eu te amo mesmo, não escondendo nem fazendo um joguinho emocional com família, com namorado, com marido. Gente, não é só alegria. Sabe aquele dia que é o carnaval? Sabe assim, ó, daqueles que eu amo?
que é a festa até o amanhecer, assim, todo mundo feliz, ninguém pensa nos problemas, isso é Deus. Sem exagero, sem bebida e sem drogas. Só, eu duvido um dia, duvido não, porque a equipe é boa aqui. Se você passar um dia de carnaval pulando, se divertindo, cantando todas, sem tomar uma gota de álcool, uma droga, um cigarrinho e nem ficar reparando na roupa, na fantasia do outro e comentando, falando mal do outro. Se você conseguir fazer isso e se divertir, você tem Deus no coração. É carnaval. É festa de ano novo. Sabe aquela festa de ano novo? Só alegria. Deus. Tenha Deus com você cada dia mais.